Bom dia, hoje são 9 de julho de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. O nono vídeos, o nono vídeo com o título Deus sabe fazer leis. Estou aqui fazendo um resumo em vídeos sobre os 10 mandamentos. Líderes religiosos pregam nas igrejas cristãs aos fiéis que o Deus hebreu escreveu os 10 mandamentos e que os 10 mandamentos são as principais leis de Deus, porque foram feitas pelo próprio Deus, e que são leis amáveis, leis maravilhosas, leis solidárias, leis de amor. Estou aqui mostrando de forma clara e incontestável, não há como contestar, que, na verdade, os 10 mandamentos são leis antigas, são leis mal feitas, com péssima técnica legislativa, leis muito injustas e leis muito errôneas sobre vários e vários aspectos. Muito bem, no vídeo anterior, o 8º vídeo, mostrei aí o adultério. Como o adultério é um tema que deve ser bem explicado aqui, o adultério, a visão dele que nós tínhamos no Código Penal, e o adultério que está nos 10 mandamentos da Bíblia, nada tem a ver com aquilo que pregam os líderes religiosos em igrejas cristãs. Eles dizem que o não adulterarás, que está no Velho Testamento, aqui em Êxodo 20, ele diz que o não adulterarás aí valia tanto para o homem quanto para a mulher. Isso é uma aberração. Isso é uma mentira deslavada. O não adulterarás aqui, no Velho Testamento, é uma coisa profundamente injusta em relação à mulher e maravilhosa para o homem. E é por isso que eu deixo aqui bem claro. Muito bem, então vamos aqui a uma continuação, daquele vídeo 8º sobre adultério. Vamos aqui novamente. Bom, eu coloquei aqui a Bíblia e o Código Penal. Por que Bíblia e Código Penal? Eu quero mostrar e provar facilmente que a lei evolui. A lei não para. Em regimes democráticos, aqui no Brasil, por exemplo, em países democráticos, a lei melhora. E a prova está aqui. Código Penal brasileiro de hoje, de 1940, com várias mudanças. Muito bem. Então veja aqui. O adultério nas leis antigas, e aqui está o caso da Bíblia, que é uma lei antiga, conjunto de leis aí dos hebreus, 4.000 anos aqui. Pois bem, nas leis antigas, o adultério era considerado crime. Ou seja, um homem casado, em leis antigas, um homem casado traindo a mulher seria um adúltero, seria um criminoso e sofreria ali pena de morte. E se a mulher casada traísse o marido, uma adúltera, e seria condenada à pena de morte. Ou seja, o crime de adultério estava nas leis antigas, leis mal feitas, leis más, injustas, etc. Muito bem. Então aqui na Bíblia, no mundo hebreu, em Êxodo 20, temos lá os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, na verdade. Nós temos aí 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 14. Está escrito assim: não adulterarás. Muito bem. E onde está hoje no Código Penal brasileiro o adultério, o crime de adultério? Onde está? Eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Já expliquei isso aqui no vídeo anterior, não é isso?
Ora, veja como a lei evolui. No Código Penal brasileiro, ou seja, desde que o Brasil foi descoberto, os portugueses trouxeram para cá sua religião, cristianismo católico, sua língua portuguesa, vestuário, né? Hábitos alimentares. Os portugueses trouxeram tudo isso para cá. Muito bem. E trouxeram também suas leis, porque os índios não tinham leis escritas. Os índios eram um povo ágrafo. Pois bem, então veja, os portugueses trouxeram as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas. São leis portuguesas, trouxeram para cá. Até que o povo brasileiro foi aí nascendo, né, se formando, e aí fez suas próprias leis. Pois bem, o Código Penal brasileiro, hoje vigente, é de 1940. Ora, o crime de adultério estava previsto no Código Penal, estava lá. Era crime também. Só que o adultério no Código Penal brasileiro era diferente do adultério na Bíblia. Muito bem. Então aqui o Código Penal brasileiro trazia o adultério como crime, o que era uma aberração. Um dispositivo de lei que condena um adúltero é um dispositivo de lei cego, muito injusto e profundamente irracional. Já uma lei que não condena o adúltero ou a adúltera é uma lei inteligente. Pois bem, então no Código Penal brasileiro, o adultério era crime. Ora, em 2005, o adultério deixou de ser crime. Não é mais crime. Viu como a lei evolui? O artigo 240 do Código Penal trazia a figura do adultério. Dizia assim: cometer adultério. Aí havia a pena. Certo? Muito bem. A Lei 11.106/2005 acabou com o crime de adultério. Então, adulterar no Brasil hoje não é mais crime. E o que é um ato de inteligência? Prova que a lei nova é mais benéfica que as leis antigas. Mais uma prova aí incontestável. Muito bem. E por que é burrice você condenar um adúltero? Vamos aqui. Um homem casado, ele trai a mulher dele com outra, faz sexo fora do casamento com outra mulher. Muito bem. Prender esse homem é uma loucura. Da mesma forma, a mulher casada. A mulher casada trai o marido com outro homem, faz sexo com outro homem. Penalizar, prender essa mulher em razão da traição conjugal é uma loucura. E por que é loucura? Simplesmente porque essa relação familiar deve ser resolvida entre marido e mulher. Se o marido foi traído e não aceita a traição, então haverá separação. Da mesma forma, a mulher. Se ela não aceita, da mesma forma haverá a separação. Ou seja, questão de traição conjugal só deve se restringir aos cônjuges. Só interessa essa traição conjugal a quem está casado. Às vezes, o marido aceita a traição da mulher. Às vezes, a mulher aceita a traição do marido. Então, prender um homem porque traiu sua esposa, prender, cadeia, é uma vergonha, é uma loucura. Muito bem, e aí está o Código Penal brasileiro, inteligente. Hoje, o crime de adultério não é mais crime aqui. Viu aí? Como é uma lei nova, moderna, acabou com a figura do crime de adultério. A família já é protegida pelo direito brasileiro, o Código Civil. Lá no Código Civil está lá o dever de fidelidade conjugal. Se a mulher não aceita a traição do marido, haverá
ali a separação. Se o marido não aceita a traição conjugal da esposa, haverá ali a separação. A lei protege a família. Lá no Código Civil não há necessidade alguma de o crime de adultério ficar aqui no Código Penal. Cadeia para o marido, cadeia para a mulher. Isso é loucura que estava nas leis antigas. E aqui está um exemplo. Agora veja que o adultério, quando era crime aqui no Brasil, o adultério, quando era crime aqui no Brasil, até 2005, como é que ele ocorria? Ora, ele ocorria da mesma forma para o homem e da mesma forma para a mulher. Por quê? Porque aqui na sociedade brasileira, a mulher e o homem têm direitos iguais, têm deveres iguais. Ou seja, aqui na lei brasileira atual, o homem e a mulher estão aqui, ó, na linha horizontal, na mesma situação, ó. Homem e mulher, na linha horizontal, plano de igualdade. Na Bíblia, como era o adultério? Pois bem, líderes religiosos dizem nas igrejas que o adultério aqui, no mundo da Bíblia, Velho Testamento e também no Novo Testamento, sociedade judaica, que era a mesma situação que está aqui. Ou seja, o homem e a mulher no mesmo plano de igualdade, dizem aí os líderes religiosos. Isso é um absurdo, é uma mentira que dói em qualquer teólogo sério, que dói em qualquer historiador da civilização hebraica, da civilização judaica. O adultério no mundo da Bíblia é totalmente diferente do adultério que havia aqui no Código Penal. Por quê? Porque no mundo da Bíblia, na Bíblia, a mulher, a fêmea, era considerada uma propriedade do marido. É por isso que no versículo 17 de Êxodo 20, diz assim: não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás o boi do teu próximo, o jumento do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, a mulher é equiparada aí a casa, boi, jumento e qualquer coisa, qualquer objeto. Então, no mundo da Bíblia, a mulher era considerada uma propriedade do marido. A fêmea, a mulher aqui, estava no plano inferior na Bíblia, diferentemente aqui do Código Penal. Na Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, ali era uma sociedade patriarcal, a sociedade hebraica, a sociedade judaica, sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal é aquela em que o homem, o macho, está lá em cima e a mulher está lá embaixo. Então, aqui, o adultério na Bíblia, a verdade o que é? Uma coisa horrível. Ou seja, no mundo da Bíblia, o real significado do adultério era o seguinte: um homem casado, ele podia trair a mulher dele. Na Bíblia, veja, aqui nos 10 Mandamentos, e em toda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, o homem casado podia trair a mulher dele. Porque, como ela era um objeto para ele, uma propriedade, ele não devia respeito conjugal a ela. Podia trair a esposa com outras mulheres, desde que essas outras mulheres não fossem propriedades de outro homem, não fossem mulheres do próximo, de outros homens. Sendo mulher livre, o homem casado podia fazer sexo com elas. Veja que lei maravilhosa para o homem e péssima para a mulher. Já no mundo da Bíblia, a mulher casada, coitada, não podia trair o marido nem com homem de outra mulher e nem com homem solteiro. Veja que absurdo. Os fiéis nas igrejas, eles não percebem a maldade que aqui está,
porque colocam na cabeça deles que aqui o não adulterarás na Bíblia significava uma obrigação para o homem e para a mulher. Ou seja, o homem casado não podia trair sua esposa e a mulher casada não podia trair seu marido. E os fiéis acreditam. Ou seja, dizer que o não adulterarás aqui na Bíblia significava a não traição do cônjuge em relação ao outro, de forma igual. Dizer isso é deturpar o verdadeiro significado do mandamento não adulterarás, o que é uma aberração, o que é uma imoralidade, negar isso aos fiéis. Muito bem, então eu vou explicar aqui mais uma vez. Veja como é a situação. Como na Bíblia a mulher era considerada uma propriedade do marido, equiparada a mero objeto, veja aqui, em toda a Bíblia, quando está lá o mandamento ou a expressão não desejarás a mulher do teu próximo, Levítico 18, 20, nem te deitarás com a mulher do teu próximo, Levítico 20, 10, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, veja aqui, todas as vezes, em toda a Bíblia, eu coloquei aqui apenas como exemplos, né? Por causa do espaço. Eu não posso colocar aqui toda a Bíblia quando usa a expressão desejar a mulher. Eu não posso. Então aqui eu coloquei apenas como exemplos. Mas em toda a Bíblia, procure aí, verifique. Toda vez que a mulher é referida, sempre há a expressão do seu próximo ou do próximo. Veja lá, vamos aqui, ó. Êxodo, que são os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 17. Diz assim, entre outras coisas, não é? Diz assim, não desejarás, veja aí, não desejarás a mulher do teu próximo. Veja aqui, lá não está dizendo assim, não desejarás mulher alguma, além da sua esposa. Não, não está. Está escrito assim, não desejarás a mulher. Sim, mas que mulher eu não posso desejar? Aí diz a Bíblia, ora, a mulher do teu próximo. Veja aí, a mulher do teu próximo. Ou seja, a mulher do meu próximo, ou seja, aquela mulher que é casada com outro homem, que pertence ao outro homem, ela é de outro homem, essa aí eu não posso desejar, não posso fazer sexo com ela. Mas se ela não for de outro homem, for uma mulher livre, solteira, aí eu posso fazer sexo com ela. Então vamos aqui. Levítico capítulo 18, versículo 20, está escrito assim, nem te deitarás, veja aí, nem te deitarás com a mulher, olha aqui, sim, mas com todas as mulheres? Não, com a mulher do teu próximo. Olha aqui a expressão do teu próximo. Veja aí, a mulher do teu próximo. Ou seja, se não for do próximo, se for uma mulher solteira, eu posso me deitar com ela, sendo solteiro ou casado. Vamos aqui a mais um exemplo. Levítico 20, 10. Está lá. Veja aí, se um homem adulterar, olha aqui, se um homem adulterar, ou seja, fizer sexo com a mulher, olha aqui, mas que mulher? Mulher solteira? Não, só se fizer sexo com a mulher do seu próximo. Olha aqui, se um homem adulterar com a mulher, sim, mas que mulher? Do seu próximo, sempre a Bíblia traz essa expressão depois da palavra mulher. Por quê? Porque aqui ela está restringindo, ela não está se referindo a todas as mulheres, mas aquelas mulheres que têm marido, que são propriedades de um homem. Viu aí? Vou explicar aqui agora melhor você entender. Vamos pegar aqui a palavra mulher. Olha aqui, mulher. Pronto, você vai entender agora. Se você não entender isso aqui, meu patrão... Ó, mulher. Quando eu digo mulher, eu me refiro a todas as mulheres, não é isso? Eu digo mulher. Aqui existe um universo do sexo feminino, não é isso? Mulher.
estou me referindo a todas as mulheres. Agora, quando eu coloco aqui, mulher do Joaquim, pronto. Quando eu digo mulher do Joaquim, olha aqui, mulher do Joaquim, eu estou especificando, eu estou restringindo o conceito de mulher. Antes era só mulher, todas as mulheres. Quando eu digo mulher do Joaquim, é apenas a mulher do Joaquim. A mesma coisa aqui na Bíblia. Quando eu digo não desejarás a mulher do teu próximo, eu estou dizendo que você não pode fazer sexo com a mulher de outro homem. Mas se for com mulher sem ser de outro homem, mulher livre, aí eu posso fazer sexo. Era essa a significação do não adulterarás na Bíblia. O homem casado podia trair a mulher com qualquer mulher livre. Só não podia trair a mulher com mulher casada. Porque se o homem casado fizesse sexo com a mulher casada, esse homem estaria desrespeitando o direito de propriedade do outro homem. E não estaria desrespeitando a sua esposa. Porque o homem, como era sociedade patriarcal, o homem não devia respeito à sua esposa, não devia fidelidade conjugal ao seu esposo. Quando eu digo mulher, repetindo aqui, ó, quando eu digo mulher, eu me refiro a todas as mulheres, mulher. Quando eu digo mulher, mulher do Moabe, o Moabe é um internauta que está aí. Quando eu digo mulher do Moabe, eu já restringi. Eu só estou me referindo à mulher do Moabe. Você entendeu? A mesma coisa está na Bíblia. E agora eu vou mostrar, só para você ver, o livro aqui da doutora Uta Hanke Heinemann. Uta Hanke Heinemann. Essa doutora aqui, ela é teóloga, e aqui está o livro dela, Eunucos pelo Reino de Deus. Ela era católica, ela é considerada, ela é alemã, ainda está viva, Uta Hanke Heinemann. Ela é considerada a maior teóloga do mundo, sabe tudo. Ela era católica, deixou a igreja católica, hoje ela é casada e vive muito bem. Pois bem, neste livro dela aqui, doutora em teologia, ela diz aqui, isso de forma bem clara, e o que ela diz é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer teólogo sério. E o que ela diz aqui é o que eu estou explicando aqui no quadro, é a pura verdade, que o adultério no mundo da Bíblia, o adultério era uma lei maravilhosa para o homem, porque era uma sociedade patriarcal. Deus algum fez uma lei tão injusta quanto essa, nem como as demais. Na verdade, deuses não existem, deuses não fazem leis, o homem é que faz leis, o homem é que faz deuses. Portanto, aí, vou mostrar agora mais uma passagem aqui, ó, que ela aborda justamente o que eu expliquei aqui no quadro, a pura verdade. Essa verdade, é óbvio, não chega ao conhecimento dos fiéis. Aqueles que vão a igrejas, eles têm uma visão deturpada da Bíblia porque recebem essa deturpação por parte de líderes religiosos. Veja aí agora a passagem aqui do livro da doutora em teologia Uta Hanke Heinemann. Vamos lá. Pois bem, amigo internauta, veja aí o que diz a doutora em teologia Uta Hanke Heinemann sobre a figura do adultério no mundo da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Veja o que ela diz aí. Os judeus, vou ler, os judeus entendiam não cometerás adultério com implicações diferentes para homens e mulheres. Para o homem, só a relação sexual com a esposa de outro era adultério. Para a mulher, a relação com qualquer
outro afora o esposo, era adultério. O homem só violava o casamento de outro homem. O próprio casamento é violado só pela esposa. A razão disso é que a esposa era considerada não uma companheira ou parceira do homem, mas sua posse. Ao cometer adultério, a esposa estava depreciando as posses do marido, enquanto o marido, ao cometê-lo, estava depreciando as posses de outro homem. O adultério era uma espécie de crime contra a propriedade. Assim, a relação sexual com uma mulher solteira não constituía adultério para o homem. Viu aí, caro internauta? Isso aí que ela está falando é uma verdade incontestável, que o adultério no mundo da Bíblia a lei sobre o adultério era uma lei maravilhosa para o homem, porque a mulher era considerada propriedade do marido, o que nada tem a ver com a figura do adultério que havia aqui no Código Penal brasileiro. Aqui sim, uma lei justa, em que o homem devia respeito à mulher e a mulher devia respeito ao homem. Portanto, aí, mais uma verdade clara, cristalina, incontestável. Muito obrigado.